Espeleologia é a ciência que estuda as cavernas, né? E os ambientes subterrâneos como um todo. Grutas, lapas, tocas, todo esse conjunto de nomes que a população dá aos ambientes subterrâneos, no final das contas, agregam a temática da espeleologia. Esses ambientes subterrâneos, né, guardam locais em que se concentram vários processos de evolução, né, da natureza, da superfície do planeta como um todo. Então, sempre que a gente encontra, né, uma caverna, ela nada mais é do que uma forma resultante de muitos processos, né, muitos eventos antigos que aconteceram ali. Elas são literalmente uma janela que liga o que a gente tem como superficial no nosso planeta àquilo que é o subterrâneo, é um outro mundo que está ali para a gente conseguir descobrir. A espeleologia ela não se restringe apenas ao estudo das cavernas, mas também do ambiente ao qual ela está inserida, né? A ciência da espeleologia, ela é uma ciência muito atrativa e que é multidisciplinar também, porque envolve tudo, né? Envolve o estudo da nossa formação como seres humanos, como humanidade, como os animais, e animais de todos os tipos, porque você tem desde uma megafauna que foi extinta até os invertebrados também e até os fungos, né? Toda essa relação também de evolução que isso tem com a paisagem. Então, não só ela por si só é importante, mas tudo aquilo que ela demonstra que já aconteceu anteriormente. Nós estamos aqui na Gruta do Maquiné, localizada em Cordesburgo, Minas Gerais. A nossa gruta ela foi descoberta em 1825 por um fazendeiro aqui da região chamado Joaquim Maria Maquiné, por isso o nome Gruta do Maquiné, mas ela só veio a ser explorada em 1834 por um naturalista dinamarquês chamado Peter Lund, que ele é considerado o pai da paleontologia brasileira. Muita gente fica surpresa ao descobrir que no Brasil a gente já tem registrados mais de 23 mil cavernas, e a gente tem um potencial de mais de 100 mil a milhares de cavernas, dependendo das métricas que forem utilizadas para analisar esse quantitativo. A maioria delas, obviamente, não são cavernas de grande expressividade em relação a tamanho, mas a gente tem cavernas que chegam a mais de 100 quilômetros. Hoje o Brasil ele tem sido exemplo em termos de legislação na temática espeleológica a nível internacional. A gente tem órgãos específicos, né, inclusive nessa temática, e contribuem muito para a evolução do entendimento e interpretação dessa legislação. Para você realizar um empreendimento numa área potencial para a ocorrência de cavernas, existe sim um rito específico que deve ser seguido. Começa desde a prospecção, né, que é o momento que se procura as cavernas, onde se objetiva encontrar todas aquelas cavidades que estão ocorrendo ali naquela área destinada ao empreendimento e também do entorno, porque como a gente comentou, o entorno é muito importante para a cavidade. Então, além do limite estabelecido para o empreendimento, existe a obrigação de se procurar cavernas um pouco além desse limite para garantir que esse empreendimento também não estará ocasionando alterações que possam vir a ser impacto nas cavidades do entorno. A partir do momento, então, que a gente conhece as cavernas e seu tamanho, a gente consegue traçar as estratégias que serão necessárias, como, por exemplo, um estudo de relevância completo, que vai envolver minimamente as temáticas aí de bioespeleologia, geoespeleologia, arqueologia e paleontologia, ou outras estratégias alternativas de acordo com o conhecimento dos possíveis impactos e do desenho do projeto que será realizado no empreendimento. Fazendo previamente esse processamento dos dados que a gente tem disponíveis mesmo de base secundária, a gente consegue reduzir bastante o campo, consegue indicar quais áreas que têm mais probabilidade de ocorrência de cavidade e consegue direcionar o campo já para essas áreas. Além disso, com o uso do drone, a gente diminui ainda mais esse tempo de campo, porque a gente consegue fazer o próprio caminhamento que é feito normalmente a pé mesmo. A gente faz um voo de drone que consegue captar a imagem tanto em vídeo como em foto, visualizar se ali tem alguma chance de ocorrência de cavidade e assim direcionar o seu campo.
Além do drone, então, a gente vai ter o LiDAR. Ele também é um sensor, mas só que ele capta ondas eletromagnéticas na banda que a gente chama do infravermelho. O equipamento, ele emite essa onda do infravermelho e ele calcula essa diferença que essa onda faz de bater no alvo e voltar de novo para o sensor. Então, a partir daí, ele vai registrar esse tempo dentro do sistema dele e criar o que a gente chama de nuvem de pontos, que são pequenos pontos que eles juntos vão tridimensionalizar a cavidade ou o que você está mapeando. Então, o LiDAR ele é muito importante para analisar a cavidade em geral, a morfologia dela, os espelhotemas. Então, a gente traz a parte 3D para o escritório também, a gente consegue ver na tela. E além do 3D, a gente consegue tirar dessa nuvem de pontos, desse modelo 3D da cavidade, o 2D dela. Então vira um mapa em 2D também, no papel, que a gente consegue analisar e tirar outras medidas, como o desenvolvimento linear da cavidade, o desnível dela e várias outras variáveis que entram na análise espelhométrica, né, que eles precisam, muitas vezes para os estudos ambientais. As cavernas, elas são um registro histórico de evolução da Terra, né? De evolução da nossa natureza. Então é muito complicado você aceitar que se você destrói uma caverna, você não está destruindo a história. E como a gente quer deixar o nosso legado para as gerações futuras, né? E para a sustentabilidade, para a nossa empresa, para a nossa relação, para o nosso trabalho, né? Por que não valorizar esse local como uma passagem nossa pela Terra, preservando o registro histórico que a gente também está fazendo parte. Então, uma das principais importâncias da preservação das cavernas é a própria relevância simbólica mesmo. Elas são um símbolo da nossa janela com o planeta, com a nossa janela do passado e como também as janelas das descobertas. A gente tem um potencial biotecnológico inexplorado, gigantesco aqui dentro. A gente tem micro-organismos que degradam diversos metais pesados, material que hoje são rejeitos problemáticos para as nossas indústrias que estão aqui dentro. Além de deteriorar, a gente tem fármacos muito relevantes que são oriundos de micro-organismos que podem vir a ser descobertos, que a gente ainda não conhece. Um exemplo, né? Dentro das cavernas a gente tem vários fungos, várias bactérias ainda inexploradas, diversas espécies têm sido descritas recentemente, inclusive. A penicilina, né, que é um dos antibióticos que salvou milhares e milhares de pessoas, ela é desenvolvida através de tecnologia explorando esses micro-organismos. Hoje a gente tem vários problemas de doenças, né, que ainda estão em desenvolvimento, seu tratamento, como por exemplo o câncer, como por exemplo o Alzheimer, Parkinson, que podem receber grandes contribuições no investimento em pesquisa de base nessas espécies que ainda são inexploradas de micro-organismos e no desenvolvimento de substâncias, né, voltadas para esse tipo de tratamento. Atualmente, a gente nota que, pela demanda legal, as empresas vêm aumentando essa atenção em relação ao patrimônio espeleológico, mas ainda muito pouco explorado em termos de tanto preservação como imagem, né? Então, por exemplo, as empresas que têm essa relação direta com cavernas em seus terrenos, próximo das suas operações, ainda é muito pouco explorado essa questão turística, o potencial de divulgação, o potencial para utilização científica desses locais, até a qualidade mesmo ambiental, a sustentabilidade da sua marca, né? E até isso, eu falo isso até em termos de propagandas, em termos de valorização na Bolsa de Valores, né? De ações e também junto às comunidades, né? Porque querendo ou não, é um elo de ligação com as potenciais comunidades que estão próximas dos empreendimentos também. A caverna, além de ter respostas para o futuro, ela já traz uma sustentabilidade para o presente, né? Ela já resguarda essas espécies que são fundamentais para a dinâmica do planeta e ela pode ser ainda uma oportunidade para o empreendedor. Ele não vai precisar resguardar e fazer a gestão apenas da caverna do ambiente subterrâneo. A gente tem todo um ambiente de superfície que a gente está falando de sequestro de carbono, a gente está falando de N outras possibilidades que podem ainda ser exploradas. A gente sabe que tanto
floresta amazônica, quanto cerrado, quanto mata atlântica, quanto caatinga, quanto pampa, qualquer um dos biomas que a gente for do nosso Brasil, a gente vai conseguir sequestrar carbono com a biota natural que tem em cima do nosso solo. Então, é muito importante a gente abrir os olhos também para essas outras oportunidades. A biologia subterrânea está aqui para comprovar que cavernas definitivamente não são espaços vazios.